Estamos de volta. Rapidinho, hein? Vamos lá, queridos, continuar aqui os estudos dos pronomes. O estudo, né? A gente analisou aqui a tirinha, tá? Mostramos aí para vocês as referências espaciais a que o emissor está se referindo. Vamos lá ver outra tirinha. Garfield, o abridor de latas quebrou. É o Garfield, como sempre pensa, né? Esse gatinho danado. Não se preocupe. Estou preparado para uma emergência dessas. Isso é um maçarico? Sai de perto da lata. Olha aí. Garfield, a graça daí é que você tem que conhecer as artimanhas da personagem, né? O Garfield é um gatinho morto de fome, tá? E ele ama lasanha, mas ele gosta mesmo é de comer, para falar a verdade, né? O prato preferido dele é lasanha, mas ele gosta de tudo, tá bom? Olha, Conceição, boa noite. Conceição, tudo bem? E aí, o que ocorre? Quando o dono dele diz, o abridor de latas quebrou, ele diz, estou preparado para resolver uma emergência dessas. Ou seja, você observa que a palavra emergência, tá? Vai retomar o fato de o abridor de latas ter caído. Então, o pronome demonstrativo, em valor anafórico, ele pode, inclusive, retomar uma oração inteira. Ele retoma toda a primeira fala aqui, localizada no John. A primeira fala do balão. Então, tá aí, ó. Estou preparado para uma emergência dessas. Então, para a gente entender a referência feita pelo pronome de segunda pessoa dessas, óbvio que ele vai fazer uma retomada e dentro do texto, por isso que eu sei que quando eu volto é um caso de referência textual do tipo anafórica. Então, pronome para indicar esses casos, normalmente é o pronome de segunda pessoa, tá? Aí, ele diz, isso é um maçarico? Ó, coincidentemente aqui na tirinha, houve um uso até formal desses pronomes, né? Perceba que o maçarico, que não está enquadrado na última vinheta, ou seja, no último quadro da tirinha, supostamente está lá fora, ou seja, ele correu, o Garfield, o gatinho, para pegar, né, o maçarico, tanto é que ele diz que está preparado para fazer aí a resolução do problema, que é abrir, dar um jeito de abrir essa lata, né? Então, ele vai pegar um maçarico, ou seja, será que vai resolver? Com certeza, né? Mas exagerada a solução dele. Então, por que a referência do pronome demonstrativo isso ela é correta? Ela está colocando, na verdade, uma referência aí contextual, tá? Então, aqui a gente não tem um caso necessariamente de endófora, ou seja, a referência é contexto. Ou seja, pelo contexto você sabe que ele vai pegar um maçarico, né? Mas isso está fora do texto, ó. É a análise do contexto que te permite fazer essa inferência. Então, aqui a gente tem um caso de exófora. Você tá vendo? E vamos supor, mas supostamente se ele foi pegar o maçarico está mais perto do gatinho, que é com quem ele está falando. Ok. Então, também estaria adequado de toda forma, né? Porque quando a gente faz uma referência a um ser que está mais próximo do interlocutor, a gente usa a forma de segunda pessoa. Mas ela é esofórica mesmo aí, tá, gente? Então, muito bem. Olha aí. Referência espacial, registro, padrão, viu? É padrão mesmo. Vamos lá, vamos ver essa outra tirinha. Que estrela é aquela, Muqueta? Presta atenção que os interlocutores são esses dois, ó. O que está de chapéu e o Muqueta. Aliás, os dois estão de chapéu. Tem esse aqui com chapéu amarelinho e o Muqueta que está de chapéu azul. Quem está falando com Muqueta? Este de chapéu amarelo. Ele diz que estrela é aquela, Muqueta? Então, observe que o pronome aquela foi bem empregado, né? Como é que a gente sabe a referência? Olha o dedo dele. Está apontando lá para o céu. Evidentemente que você vai ver que a referência é a estrela e que a estrela está distante do locutor e do Muqueta, que é a pessoa com quem ele fala. A Muqueta diz, é o crocodilo gigante que protege a colheita. E aquela? De novo, aquela. Fazendo referência a uma outra estrela que continua distante. Então, a gente tem as referências aqui, espaciais, né? É onde mora o Deus dos rios. Tudo crendice. Que verruga é essa? Olha só o último quadro.
Quando o interlocutor do Muqueta, o senhor de chapéu amarelo, diz que verruga é essa, a verruga dele está aí, ó. Ó o dedão dele com a verruga. Está no dedo dele. Ou seja, ele faz referência à verruga que está no dedo dele. O C a que ele se refere está mais próximo dele. E é ele mesmo que está falando. Então, essa segunda referência aqui não é formal. É aquela história, aquela crendice de dizer que quando a gente aponta as estrelas com o dedo, cria verruga. Lembra dessa história antiga? Pois é. Essa tirinha de Laerte está reproduzindo isso aí. Então, você já tem uma referência ali, ó, informal, lá no penúltimo balão, que está no último quadrinho. Então, toda essa análise, ó. O pronome aquela faz referência a um ser que está longe dos interlocutores. Ou seja, ela está distante do emissor e do receptor por ser a estrela. Eles não estão no céu, eles estão no chão, ó, no extremo oposto. Mas o registro é formal, tá? Então, a referência é espacial. Registro, nesta referência, ó, não padrão, tá? Na outra, aliás. Esta daqui que é não padrão. Isso aqui tá ok. Mas essa aqui também tá ok. Essa daqui tá informal. Que é essa que tá circulada aqui, tá bom? Registro informal, ele deveria ter usado esta. Aliás, não deveria, né, gente? Isso aí é tirinha. Então, em tirinha, não existe a obrigatoriedade desse registro, né? Como eu falei para você. Por isso que eu já comecei lhe antecipando. Tirinhas, alguns gêneros textuais são tirinhas, quadrinhas, parlendas, cantiga de roda. Letra de música, no geral, não tem essa preocupação, tá? Com essas referências que o demonstrativo faz, não. Beleza? Com muita calma nesta hora. Vamos ver mais. Vamos ver uma questãozinha aqui, ó. Ensinamento. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo. Coitado. Até essa hora, no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor. Essa palavra de luxo. Bom, bora lá. Vou marcar aqui o uso dos pronomes nesse texto para a gente avaliar juntinhos. Vamos. Minha. Olha aí, minha. Deixa eu ver o que mais. Aquele. Ela. Comigo. Vamos ver mais. Essa. Tudo isso é pronome. Me. E essa de novo. Claro que isso é um poema, né, gente? Adélia Prado. Poemas, textos literários no geral, têm a chamada licença poética. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que esses usos podem não ser formais, a gente deve analisar os contextos para entender melhor o que o autor quis determinar. O uso do pronome possessivo aqui não é para dar relação de posse. Uma coisa é você dizer minha caneta, outra coisa é você dizer minha mãe. Não é interessante do ponto de vista da fraternidade, do amor, utilizar uma referência de posse. A mãe é minha, pronto. Ela me pertence. Não é isso. Essa noção é de pertencimento, mas no sentido sentimental. Pertencimento no sentido afetivo. É a minha mãe. Quem me criou, quem me deu amor, quem me trouxe ao mundo, né? Então, aqui a gente tem um possessivo. Possessivo, mas com noção de pertencimento. Pertencimento é diferente de posse, viu? Noção afetiva. Aí vem. Aquele dia de noite, para que parece que o eu lírico do texto, ou seja, a voz que fala no poema, ele está se lembrando de algum momento distante da infância dele. Ó. Aquele dia de noite, então aqui eu já tenho uma referência, ó, em relação ao tempo, né? Então eu tenho aqui um passado distante. Pode ser o eu lírico adulto,
fazendo aí uma lembrança, né? No momento de lembrança da época em que era criança. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, esse no sentido de meu. Aqui você vê uma coisa bem interessante, gente, ó. Quando ela falou da mãe, ela utilizou o possessivo minha, no sentido de afetividade, carinho, ó. Afetividade. Quando ela utilizou a referência ao pai, ó, ela já usou o artigo u. Tudo bem que é um artigo definido, mas parece o pai de alguém, né? Parece que ela está falando pai de alguém, de outra pessoa, não do pai dela. Então, aqui você já nota, ó, um certo distanciamento. O pai parecia ser uma figura distante, né? Ela falou comigo, ou seja, ela evidentemente é um pronome reto, ou seja, pessoal reto, é sujeito, né? E faz referência anafórica à mãe, ou seja, aqui temos um caso de retomada, no texto referente dele, ó, é a mãe. Então, temos um caso de anáfora, né? É a referência textual. Retoma. Vamos mais à frente. Coitado, até essa hora no serviço pesado. Isso a mãe dela, né? A mãe do eu lírico aqui dizendo. Até essa hora, até uma hora desta. Ela estava se referindo à hora momentânea. Mas vejam que ela utilizou um pronome essa. Se fosse uma hora agora, a hora concomitante, a hora em que ela falou, ela diria até esta hora. Mas é aquela coisa que eu falei, né? Presente, tempo presente, pronome de primeira pessoa no geral. Mas aí é poema. Almou pão em café, deixou tacho no fogo com água quente, não me falou em amor. Ou seja, tá-se a ideia de que a mãe não falou em amor para o eu lírico. Este me aqui, retomada do eu lírico. É o pronome oblíquo. Átono. Que é complemento do verbo falar, né? Falou para mim amor. Essa palavra de luxo, ó. Com essa, ele faz uma retomada em amor. Ou seja, que palavra? Amor. De novo, um caso de... Você voltou no texto, ó. Você não está avançando, não. Melhor. Vamos colocar essa setinha em outra posição para você não confundir. Você vê que amor já foi citado. Então, do essa você tem que voltar para amor, né? Daqui, ó, você tem que recuar para o texto e voltar. Tá vendo? Por isso é um caso de anáfora. Referência dentro do texto, né? Textual. Então, um texto belíssimo, né? Provavelmente a mãe, uma figura de casa, cuidando do lar, enquanto o pai, muito provavelmente na lida até tarde, e a filha, né? Ou o filho que sentia falta, né, do pai, distante, a mãe ali mais presente, mas ainda uma figura aparentemente seca, né? Não falava em amor, mas cuidava. Ela só não dizia que amava, mas cuidava. Ficava com pena do pai, ó, coitado, até uma hora desta. Beleza. Ah, esqueci de analisar o comigo, gente. Comigo aqui, ó, forma oblíqua tônica. Também referência ao lírico, né? Eu lírico de novo. Dessa vez com o pronome oblíquo tônico. Aqueles que eu disse para você que são preposicionados, né? Sempre. O comigo já é. É uma mistura de com mim, comigo, tá? Oblíquo tônico. Então, ele já é, pela própria natureza, preposicionado. Fizemos uma análise aí desse poema belíssimo, que fala de saudades, né? Um eu lírico, provavelmente já mais velho, lembrando momentos da sua infância. Então, minha mãe achava isso tudo a coisa mais fina do mundo. Não é. Para o eu lírico, que discorda da mãe, a coisa mais fina do mundo é o sentimento, ou seja, demonstrar amor. Dar-se a ideia, a impressão, embora a gente não tenha certeza, é uma sugestão de que faltava amor ali naquele lar de alguma forma, né? Pelo menos para a visão do eu lírico. O último verso do texto emprega o pronome essa como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado uma vez que... Vamos voltar para o último verso. Olá, não me falou em amor, essa palavra de luxo. A gente acabou de analisar aí e já viu, tá? Que esse essa retoma a palavra amor, uma palavra já mencionada.
Oi, Lindalva. Lindalva tá dizendo, volta para me tirar o print. Qual, Lindalva? Diga aí qual é, meu bem. Agora que eu tô vendo aqui. Qual que você quer que eu volte para fazer o print? Já é o resumo para as provas, né, Lândia? Muito bem, claro. Mas, gente, ó, vocês têm acesso a esse material, viu? Sei que vocês gostam de fazer o print, mas tem como capturar esse material lá no canal, no site do Canal Educação, a parte de materiais. Diga aí, qual é o print, qual é o slide que você quer? Ó, esse slide que a gente está agora é o 13. Diga aí qual que você quer que eu volte, que eu volto. Para você fazer um print top. Fazer o seguinte. A gente começou aqui, né, nas tirinhas, na segunda aula. Vou voltar aqui para você. Foi aqui, ó. Pegamos o pronome demonstrativo, a gente já tinha feito a análise desse slide aqui, ó. Aí fizemos esse, que foi a tirinha, né? Lembrar que a referência aí, ela é textual, né? Ó. Aliás, espacial e o registro é padrão. Rocha o print. O slide 10. Pronto. É esse bem mesmo. Pronto, voltei. Fazer uma provinha top. Gente, para quem pretende fazer concurso, tá? Esse assunto aí costuma ser bastante cobrado nas provas de concurso, viu? Estudem bem, importante. Vamos lá. Precisa fazer o print da 11? Ou já havia feito? Deixa eu ver se eu coloquei todas as informações. Registro um padrão, né? Pronto. Tirou? Mais uma vez, um abraço para Betânia do Piauí. Miguel Leão. Deixa eu ver quem mais. Queimada. A Ira, que está aí ligadaça. Por nada, Lindy. Precisando dispõe, amore. Olha aí, lindos e lindas. O pronome que a gente acabou de estudar. Pronome não, poema. Falando tanto em pronome, né? Bom, então a gente viu que o essa, no último verso desse poema, faz uma retomada. Você consegue recuperar, tá? O referente dele dentro do texto. A gente viu que ele se refere à palavra amor. E a gente, ó, de onde ele está, a gente é obrigado a voltar no texto. Então, a referência textual, né? Ou seja, ele faz uma referência, pelo que a gente pôde perceber, dentro do texto. E que a gente tem que recuar, né? Esse tipo de referência que a gente recupera a palavra já mencionada, já dita, amor. A gente chama de anáfora, né, gente? Olha aí que topperson. Então, ele antecipa uma ideia que será apresentada? Não, gente. Quem antecipa, quem avança no texto, quem faz com que a gente, né, vá para frente, não é referência do tipo anáfora, é a catáfora. Não é um caso de catáfora, então a gente não marca a letra A, né? A letra B. Faz referência a algo próximo ao leitor? Para isso, teria que ser uma referência espacial. Não é o caso. A gente nota que o eu lírico do texto ele não está fazendo referência a um objeto que estava perto de alguém, que estava perto da pessoa com quem ele estava falando. Não é nada disso, tá bom? Então, essa referência aqui, ela não é espacial, tá? Essa referência aqui é textual, mas não é antecipação, que antecipa é a catáfora. A referência a algo próximo ao leitor, ela é espacial, que não é o caso. Tá vendo? Sinaliza uma referência temporal? Não. A gente não consegue recuperar nenhum tempo, né? Sabe qual é o que sinaliza uma referência temporal? É o essa aqui, ó. Mas não do último verso. Ele está citando no enunciado bem claramente o último verso. Então, essa lá em cima faz uma referência a tempo, né? Então, a referência é temporal.
Tanto é que eu coloquei para vocês aqui, ó, tempo presente. Mas ela utilizou um pronome que não seria, vamos dizer assim, segundo o registro formal adequado. Então, não é uma referência temporal, não. Resume elementos de uma enumeração, também não, tá? Você diz hospitais, desaparelhados, alunos sem aula. Esses são alguns dos problemas que afetam o Brasil. Quando você usa esses, você está retomando uma enumeração. Perceba que esse não é o caso. Seria um resumo, uma retomada, né? Mas não é o caso. Você não tem enumeração, você não tem termos enumerados no poema, nada a ver. Ele somente recupera a palavra amor. Então, como a gente já eliminou, basicamente, todas as alternativas, só sobrou aí ela mesmo, tem que ser, né? Retoma um termo citado anteriormente. Sem dúvida, ele retoma a palavra amor. Muito bem, linda. Muito bem. Retoma, não tem jeito. É retomada. A gente percebe que ele recupera. Tanto é que você tem que voltar. Recupera mesmo, tá ok. É um caso de anáfora. Vou repetir 30 mil vezes essa palavra aqui até vocês aprenderem que isso aqui é muito, mas muito importante mesmo. É aquele momentinho que você está ali na redação, precisando usar um elemento de retomada e não sabe se usou essa, se usou esta. Agora você está ligado, agora você já está sabendo, querido estudante. Veja aí, ó. Letra E, não está marcado, tia Flávia esqueceu de marcar, mas está aí. Resposta corretíssima. Letra E. Muito bem, cheiros. Vamos mais. Agora, nós vamos estudar aí um outro tipo de pronome que é tão importante quanto os que a gente já estudou até agora, né? Na verdade, dos pronomes todos, possessivos, demonstrativos, pessoais, relativos, indefinidos, interrogativos, gente, esses três precisam ser bem estudados. Justamente o que a gente está estudando agora. Os pessoais, os demonstrativos e os relativos. Vamos começar a estudar esse tipo de pronome agora. Olha aí. Relativo vem de fazer relação, tá? Então, parece redundante, mas é isso mesmo. Fazer relação. E como é que se dá essa relação? Ó, sempre por retomada. Por retomada. Propósito, normalmente disso. Evitar repetição. Só para vocês terem ideia, o uso do pronome relativo é tão importante que ele vai ser o conectivo de um tipo específico de oração subordinada. Pronome relativo introduz as chamadas orações subordinadas adjetivas. Ó. É conector das orações subordinadas. Essas que a gente usa quando a gente quer fazer um detalhamento, tá? Uma especificação, uma qualificação. Então, orações subordinadas adjetivas. Olha aí. Deixa eu apagar aqui essa setinha para não ficar estranho. Pronto. Já informações super importantes. Também nós temos aí os pronomes relativos de destaque, os que são bem mais usuais, né, em relação aos outros. Aqueles que estão no masculino e estão no feminino fazem parte aí do grupo dos variáveis, ou seja, que vão modificar a sua forma para corresponder, se harmonizar com o termo de retomada, certo? E aqueles que não vão variar de jeito nenhum. Então, desses invariáveis, você tem quem, que e onde. Os demais, como vocês estão vendo aí, ó, apresentam variação tranquilamente, né? O qual, os quais no masculino, o cujo, cujos, o quanto, quantos, o feminino, a qual, cuja e quanta, e no plural, as quais, cujas e quantas. Olha aí, basicamente o grupo dos pronomes relativos mais importantes, tá? Então, no frigir dos ovos, esse tipo de conectivo, tá? Ele vai introduzir orações que vão fazer, como eu disse, qualificação de termos, retomadas, as orações por isso mesmo chamadas de adjetivas.
Muito importante a gente saber utilizar esses pronomes, porque na escrita do texto ele é muito relevante como recurso coesivo, tá? Não é um coesivo do tipo operador argumentativo, mas com certeza é um coesivo referencial. Pelo seguinte, ó. Nessa frase aí, crianças cujos pais têm o hábito de leitura tornam-se bons leitores. É verdade. Top. Observe aqui, o pronome cujos, ele faz uma relação interessante entre crianças, tá? E entre pais. Ou seja, o cujo costuma relacionar dois substantivos. Olha só um detalhe importante. Você não está vendo nenhum artigo depois do cujo. Você não está vendo cujos os. Não põe artigo nunca. Dentro do registro formal, se você for utilizar o pronome cujos, de jeito nenhum, tá? Não ponha nenhuma preposição imediatamente antes do pronome cujo, se não houver nenhum termo aqui que a exija. Tem gente que bota de cujos para cujos, ok, isso pode acontecer, mas não é o caso. Veja que o verbo tem, ó, o verbo da oração que o cujos introduz, não existe preposição nenhuma. Crianças cujos pais têm o hábito de leitura tornam-se bons leitores. Tia Flavinha falou que esse cujo introduz a chamada oração adjetiva. Vou mostrar para vocês exatamente onde é que ela está. Está aqui, ó. Cujos pais têm o hábito da leitura. Eu sei que você está dizendo, tia, a senhora não disse que era oração adjetiva? Mas eu não estou vendo adjetivo, não. Ai, não? Bom, se eu estou dizendo que os pais têm hábito de leitura, são pais leitores. Olha aí. Então, tem sim uma especificação. Não é o pai de toda criança. Não é toda criança que vai se tornar bom leitor. Ele precisa do incentivo aos pais. Isso é comprovado cientificamente. Se os pais ou responsáveis, eles leem para seus filhos, a possibilidade de os filhos se tornarem bons leitores, assíduos, é muito maior. Então, eu tenho aí uma especificação em relação a que tipo de pais são necessários para que as crianças se tornem bons leitores. Eis aí a oração adjetiva. Então, o cujo ele faz uma relação interessante, tá? Entre dois substantivos. O antecedente dele é o substantivo crianças, tá? O consequente é pais. Aqui vem um detalhe super importante sobre o cujo. Você viu que o que, tá? E o onde, o quem são pronomes invariáveis, mas o cujo varia. Se ele varia, é porque ele vai concordar com o substantivo a que se refere. Pois é. Os demais variáveis, tirando o cujo, fazem concordância com o termo que retoma, ou seja, o termo que os antecede, tá? Agora, o cujo não. O cujo ele tem uma particularidade. Não é que ele não faça a retomada, claro que ele faz. O referente dele, o antecedente aqui, ó, é crianças, é verdade. Mas veja que eu não escrevi crianças cujas. Não, é porque ele concorda com o termo que vem depois. Então, crianças cujos pais, olha aí com quem que ele concorda, ó. Ele só concorda. Essa é uma particularidade do cujo, tá? Ah, não acredito não. Tá bom. Ó. O menino cuja mãe foi à escola. Vou colocar vírgulas agora, nem sempre você precisa colocar vírgula, tá? Depende. É um excelente estudante. Oi. A prova dos 9. Você perceba que o cuja, ele vai fazer a mesmíssima relação que eu disse para você, ó. Vai unir dois substantivos. De novo, ó, tá bem que é a oração adjetiva. O menino cuja mãe foi à escola. Aí, ele retoma o termo menino, mas olha com quem ele concorda, ó. Cuja mãe. Você tá vendo? Se eu tivesse pai, cujo pai. Se eu tivesse aqui avós, cujos avós foram à escola. Pronto. Então, ele sempre vai concordar com o termo que vem depois. Mas se você perguntar quem é que ele retoma, óbvio, é um termo que está anterior a ele. É o menino. O que ele faz com esses dois substantivos, menino e mãe? Normalmente, estabelece relação entre possuidor
coisa possuída. Ou então, pertencimento, como aqui é o segundo caso, né? Aqui também é o primeiro. Criança cujos pais, os pais das crianças. O menino cuja mãe, a mãe do menino. Sempre a referência que o cujo faz é essa, tá? Tem um contexto aqui interessante, ó. A casa em cuja frente funcionava um bar, ou seja, a ideia de que o bar funcionava em frente à casa, né? Incendiou. Aí. A casa, ó que é a oração adjetiva, ó, em cuja frente funcionava um bar. Olha a construção top, hein? Deixa eu fechar aqui com vírgula também. Vamos lá, vamos analisar o que é que o pronome relativo cuja faz aqui, ó. Cuja não está concordando com casa, não se iluda. Ele está concordando em gênero e número é com frente, tá? Ou seja, a ideia é à frente da casa. Então, na frente da casa, aliás, porque tem um em aqui exatamente para indicar esse advérbio de lugar. Então, em frente à casa funcionava um bar. De quem era a frente? Da casa. Então, ó, cuja retoma a casa e indica que a frente é desta casa. Esse é o tipo de relação, gente, que o cuja faz. E aí você percebeu que ele está preposicionado. Sim, nós temos aqui a preposição em. Agora a pergunta que não quer calar, o que é que essa preposição está fazendo aí? Exatamente porque, tá? Perceba que aqui onde eu coloquei em, você vai ter uma referência a lugar. Porque, ó, a casa incendiou. Na frente dessa casa, ou em frente a ela, funcionava um bar. Então, vem justamente dessa ideia de lugar, que normalmente a gente marca, né, com a preposição em. Então, moro em frente a um bar. A casa que ficava em frente a um bar. Entendeu? Então, você traz esse em devido a esse funcionamento, o que funcionava aí na frente da casa, tá? Olha aí, então a gente coloca o em para marcar essa ideia de lugar. Beleza? Esse é o relativo cujo, um pronome muito importante. Não poderia deixar de trazer publicidades, né? Pronomes relativos nos gêneros, em especial as publicidades, para a gente analisar juntinhos aí, ó. Eduardo Mãos de Tesouro. Nesse caso, quer dizer, o filme, né? O filme era Eduardo Mãos de Tesouro, mas aí a propaganda da Hortifruti com as cenourinhas trouxe aí Eduardo Mãos de Cenoura, né? Uma relação de intertextualidade que nós também já estudamos aqui, né, gente? Na EJA 6. Veja que essa publicidade, né? Ela retoma de maneira irônica, engraçada, debochada, um filme, né? Uma famosa produção cinematográfica aí da década de 90, faz tempo esse filme, viu? Foi um dos primeiros filmes aí, aliás, os primeiros não, estou exagerando, mas foi um dos filmes que mais notabilizou o ator Johnny Depp, o famoso Pirata dos Caribes, o Gato de Botas, o cara já fez tanto personagem, Cavaleiro Sem Cabeça, o que mais? Ele fez também o dono da fábrica de chocolate, fantástica fábrica de chocolate, o Willy Wonka, vocês devem lembrar dele. Foi ele que estreou o filme Eduardo Mãos de Tesouro. Teve até Oscar, se eu não me engano. Bom, enfim. A publicidade, a Hortifruti, ela costuma fazer essas brincadeirinhas, né? Para chamar a atenção através da graça, do humor, da piada, dos produtos que ela oferece, né? Que são verdadeiros hortifrutis. Então, sempre aí quem está na estreia é assim, um tomate, é uma folha. Tem um filme do Incrível Hulk, aí eles fizeram a publicidade. A Incrível Rúcula. Tem um filme, O Diabo Veste Prada, lá aqui na Hortifruti é O Quiabo Veste Prada. Capitão Nascimento, filme Tropa de Elite, o deles é Tomate de Elite. Sempre é um hortifruti, sabe? No lugar das personagens aí principais desses filmes, quando é filme, né? Então, ó, o Johnny Depp era, no filme, ele era o Eduardo, um rapaz que tinha mãos de tesoura. Ele se sentia estranho no começo, mas depois descobriram o talento dele, né? Ele cortava cabelos como ninguém,
fazia esculturas, mas também podia machucar. Um filme bem interessante, tá? Só para contextualizar e vocês entenderem qual é a graça dessa publicidade. Aqui, nós temos uma oração adjetiva sem a oração principal. Essa é uma estratégia muito empregada pelas publicidades para chamar a atenção, tá, para o texto principal ou o elemento principal da peça publicitária. Então, você tem uma oração aqui, ó, que vai cortar, tá? Que vai cortar corações e preços, olha aí. Ele sempre dialoga com o tema central desses filmes. E aí você tem o pronome que aqui, ó, que vai retomar uma história. Tá vendo aí, ó? Quezinho massa aí. Só que uma história não tem outra oração aqui. Normalmente a oração adjetiva, ela tem a oração principal e um termo que vai retomar. Tá? Então, nesse recurso aí, você vê o pronome relativo retomando só o substantivo história. Quem vai cortar corações e preços? A história, né? Beleza. Bom, normalmente refere-se a um termo anterior, o chamado termo antecedente, dentro de um enunciado, substituindo para que não seja necessário dividir a ideia em várias orações ou torná-la muito repetitiva, né? Então, você vê claramente que os pronomes relativos são mecanismos de coesão também. Então, você pode chamar de antecedente, você também pode chamar o termo retomado pelos pronomes relativos de referente. É sempre isso, ó, sempre retomada, portanto, sempre anáfora. Então, a gente organiza as informações de um texto, ó. Podem ser variáveis, como você já viu os variáveis hoje. Introduzem orações subordinadas adjetivas, não podemos esquecer isso em relação aos pronomes adjetivos, pronomes relativos, aliás. Desempenham papéis sintáticos na organização oracional justamente porque fazem essas retomadas, tá? Eles têm funções sintáticas diversas. Olha aí, dentro do gênero poema, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Perceba que o texto é chamado quadrilha, em que, pelo menos a quadrilha que a gente lembra, né, todo mundo de mãos dadas, ou se for uma quadrilha de bandidos, o que não é o caso, também é um grupo organizado, né, infelizmente para o crime. Mas aí a gente tem uma dança, né, normalmente em roda, os pares da quadrilha ficam em roda, todos de mãos dadas, os parezinhos andando ali em consonância. Incrivelmente, nesse poema de Drummond, tá, essa quadrilha não é muito bem sucedida, porque parece que quem sempre ama não é amado por quem ama, né? Então, são amores não correspondidos. E mais irônico ainda é que a Lili, que não amava ninguém, de todos os que amavam e não eram amados, foi a que casou. Quer dizer, ela não amava ninguém. Então, toda vez que ele empregou um pronome relativo, esse pronome relativo retomou um termo antecedente, um referente, ó. Esse que retoma Teresa. Então, quem amava Raimundo? A Teresa. O João amava a Teresa, mas a Teresa amava o Raimundo. O Raimundo amava Maria. Então, quem amava Maria? Esse que retoma Raimundo. A Maria amava o Joaquim. Quem é que amava o Joaquim? A Maria. Olha como que retoma Maria, ó. O Joaquim que amava Lili. Quem é que amava Lili? O Joaquim. Esqueci até de marcar esse quezinho aqui, ó. E a Lili, que não amava ninguém. Quem não amava ninguém? Ó, Lili. Ele sempre retoma. Então, o Drummond poderia ter optado por escrever assim. João amava Teresa. Teresa amava Raimundo. Raimundo amava Maria. Maria amava Joaquim. Joaquim amava Lili. A Lili não amava ninguém. Ele podia ter optado por fazer essa construção, mas ele preferiu escrever uma série de pronomes relativos, né, para fazer essas retomadas. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, talvez nenhum amor foi bem sucedido. E a Lili, que não amava ninguém, casou. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, ou seja, ficou solteirona, casou com ninguém. Joaquim suicidou-se, Lili casou com J. Pinto Fernandes, aí ele usa de novo o quê, ó, para dar aquela retomada, aquela amarrada nas orações. Só que ele coloca o J. Pinto Fernandes, esconde o nome.
o primeiro nome, né? Desse rapaz que casou com a Lili. Será por quê? Essa impessoalidade toda, né? Não dizer quem é esse J. Pinto Fernandes. Inclusive, ele coloca, o J. Pinto Fernandes não tinha entrado na história. Quer dizer, ele não fez parte aqui dessa quadrilha, pelo menos não inicialmente. Então, um texto interessantíssimo, um texto poético, como vocês estão vendo aí, em que os pronomes relativos estabelecem essas relações todas de retomada, né? Vou marcar aqui seus respectivos antecedentes, com marca-textinho amarelinho. Primeiro que retoma Teresa, o outro amava Raimundo, o outro Maria, Joaquim, ó, sempre é o termo antecedente. Lili, aqui, J. Pinto Fernandes. Ó. Não tem jeito. Toda vez que aparece algum termo, ele vai retomar. É para isso, inclusive, que ele está lá. E vocês lembram que ainda há pouco a gente viu que esses pronomes, eles exercem papéis sintáticos? Pois é. Para não repetir, só vou mostrar aqui rapidamente para você como é que isso aí funciona. Repare. João, vou pegar essa aqui. João amava Teresa. Amava Teresa. Vamos repetir Teresa, que amava Raimundo aqui, ó. Teresa amava Raimundo. Então, toda vez, o Drummond ia ter que fazer isso para indicar, tá? Essa frustração amorosa das personagens. Ele ia ter que retomar o último elemento citado no verso seguinte, no verso imediatamente seguinte. Então, em vez de ficar repetindo sempre o último elemento no início dos outros versos, ele usou os pronomes relativos e amarrou. Quer dizer, por mais que fosse uma quadrilha, por mais que quisessem ser pares, eles nunca eram, porque quem amava não era amado, ou seja, o amor não era correspondido. Olha o que é que ele fez, ó. Para que ele não repetisse Teresa, que seria sujeito dessa oração, ó, quem amava Raimundo? A Teresa. Ele usou o relativo, ó, que fez direitinho essa função sintática. Então, João amava Teresa. Aí ele, em vez de repetir Teresa, ó, que? Isso, ó, exatamente no lugar de Teresa amava Raimundo. Vou abreviar aqui. Pronto. Então, esse que aqui é o sujeito que, representado pelo pronome relativo, estaria aí, se não fosse o relativo, o substantivo Teresa, nessa função sintática. Então, basicamente, esse papel de retomada, portanto, você está vendo, todos os relativos são anafóricos. E detalhe, ó, a Teresa amava Raimundo, ou seja, é uma oração que qualifica Teresa. Então, todo relativo, ele vai, de fato, introduzir, com certeza, uma oração que é adjetiva. E é subordinada mesmo, porque eu tenho aqui, ó, uma oração que funciona como termo, tá? Sintático do substantivo da oração anterior. Então, as adjetivas vão ter essa, tá, configuração, tá bom? Aí temos uma questãozinha que vocês vão ficar para responder como tarefa de house, tá bom? Já que nossa aula está quase encerrando. Aproveitem para estudar mais sobre pronomes, gente. Vocês viram que ao longo dessas aulas que a gente teve, né, essas 2 semanas, tratando sobre pronomes, foram aulas, né, voltadas aí para essa classe, porque merece muita atenção. Foram 4 aulas aí ao todo, contando aí as 2 terças-feiras, né, em que nós temos 2 momentos, em que a gente vem falando sobre pronomes, tá? Para aprender mesmo os pronomes de acordo com o registro formal, já que o resto a gente já tá guabes, né? Estudem mesmo a gramática normativa, gramática escolar, façam aquelas questõezinhas mesmo de certo, errado, incorreto, assim que a gente aprende, tá bom? Obrigada pela atenção. Tenham todos uma boa noite. Até a próxima.